Existe um tipo de frustração silenciosa que não nasce do fracasso evidente, mas da repetição. Você se esforça, tenta de novo, promete a si mesmo que agora será diferente, e por um tempo até parece que será. Mas, em algum ponto do caminho, algo desanda. A situação se repete com outra forma, outros personagens, outro contexto, mas o resultado final carrega a mesma sensação antiga de desperdício, cansaço e incompreensão. Não é que tudo dê errado o tempo todo. É pior do que isso. As coisas dão errado sempre do mesmo jeito. E quanto mais isso acontece, mais difícil se torna explicar apenas como azar ou circunstância. A maioria das pessoas não se percebe como alguém que se sabota. Pelo contrário, a sensação interna costuma ser de luta constante. Há esforço, há intenção, há desejo de mudança. É justamente essa discrepância que torna a autossabotagem tão difícil de reconhecer. Se você estivesse conscientemente trabalhando contra si mesmo, o conflito seria simples de identificar. Mas o que ocorre, na maior parte do tempo, é que a sabotagem se esconde atrás de decisões aparentemente racionais, impulsos que parecem naturais e escolhas que, no momento em que são feitas, soam corretas. Só mais tarde, quando o ciclo se fecha, surge a pergunta inquietante: como isso aconteceu de novo? Carl Jung partia do princípio de que o ser humano conhece muito menos a si mesmo do que imagina. A ideia de que somos plenamente conscientes das nossas motivações é, para ele, uma ilusão confortável. Grande parte do que orienta nossas escolhas não nasce da reflexão deliberada, mas de camadas profundas da psique que operam fora do alcance imediato da consciência. Quando essas camadas entram em conflito com os objetivos conscientes, o resultado raramente é percebido como autossabotagem. Ele costuma ser interpretado como falha externa, interferência alheia ou simples má sorte. O problema não está em errar. Errar é inevitável. O problema começa quando o erro assume uma forma recorrente. Quando você percebe que reage sempre do mesmo modo diante de desafios semelhantes, escolhe padrões parecidos de relação, abandona projetos no mesmo ponto ou se coloca repetidamente em situações que minam aquilo que diz desejar. Esse tipo de repetição não é aleatório. Para Jung, ela indica que existe uma lógica interna em funcionamento, mesmo que essa lógica não seja visível à consciência. Onde há repetição, há um padrão psíquico ativo. A sensação de estar se sabotando sem perceber nasce exatamente dessa dissociação. O consciente quer avançar, mas algo interno puxa para trás. O ego formula planos, estabelece metas, constrói narrativas otimistas. O inconsciente, porém, responde a outra linguagem. Ele não se orienta por argumentos racionais, mas por experiências emocionais passadas, associações profundas e necessidades não reconhecidas. Quando essas duas instâncias não estão alinhadas, a pessoa vive a estranha experiência de querer algo e, ao mesmo tempo, agir de forma contrária a esse desejo. É comum que esse conflito seja racionalizado. A mente encontra explicações plausíveis para cada decisão que, mais tarde, se revelará prejudicial. No momento da escolha, há sempre uma justificativa convincente. O problema é que essas justificativas surgem depois que o impulso já foi aceito. Jung observava que o inconsciente raramente se impõe de forma brusca. Ele se infiltra, sugere, inclina. E, quando percebemos, já estamos repetindo um movimento antigo com a sensação de estar fazendo algo novo. Essa dinâmica cria um desgaste profundo. A pessoa começa a desconfiar de si mesma, mas não sabe exatamente por quê. Surge uma culpa difusa, misturada com cansaço e uma leve desesperança. Afinal, se até quando se esforça o resultado é o mesmo, onde está o erro? A resposta mais confortável é deslocar a causa para fora. As circunstâncias não ajudam. As pessoas não colaboram. O momento não é favorável. Essas explicações aliviam a angústia momentaneamente, mas mantêm intacto o mecanismo interno que gera a repetição. Jung oferecia uma perspectiva mais perturbadora e, ao mesmo tempo, mais libertadora. Ele afirmava que, enquanto o inconsciente não se torna consciente, ele dirige a vida do indivíduo, que passa a chamar isso de destino. Essa frase não deve ser lida como uma acusação, mas como uma descrição. Quando forças internas não reconhecidas atuam livremente, o indivíduo reage a elas como se fossem eventos externos inevitáveis. A autossabotagem, nesse sentido, não é um ato de autoagressão consciente, mas a consequência natural de conteúdos psíquicos que não encontraram lugar na consciência. O mais difícil de aceitar nessa ideia é que a sabotagem não acontece apesar do esforço, mas muitas vezes por causa dele.
Quanto mais uma pessoa tenta forçar uma mudança superficial sem tocar nas causas internas, mais resistência inconsciente surge. A psique busca equilíbrio. Se algo essencial é ignorado, ela encontra caminhos indiretos para se manifestar. E esses caminhos costumam passar exatamente pelos pontos mais importantes da vida da pessoa: relações, trabalho, escolhas decisivas. Nesse estágio, ainda não se trata de identificar exatamente o que está sendo reprimido ou ignorado. O primeiro movimento é mais simples e mais difícil ao mesmo tempo: reconhecer que a repetição tem um sentido. Que não se trata apenas de má sorte, nem de falha moral, mas de um padrão que pede compreensão. Esse reconhecimento não resolve o problema, mas altera profundamente a relação com ele. A vida deixa de ser vista como uma sucessão de obstáculos externos e começa a ser percebida como um espelho de conflitos internos ainda não elaborados. Quando essa suspeita surge, algo começa a se deslocar internamente. A pergunta muda de tom. Em vez de por que isso sempre acontece comigo, surge algo mais inquietante: o que em mim contribui para que isso continue acontecendo? Essa pergunta não busca culpa, mas clareza. Ela abre uma fissura na repetição automática. E é justamente por essa fissura que outras forças psíquicas começam a se tornar visíveis, preparando o terreno para compreender como o inconsciente, silenciosamente, participa de cada ato de autossabotagem que parece surgir do nada. Quando essa pergunta começa a se formar, ainda que de modo incômodo e impreciso, a atenção naturalmente se desloca do mundo exterior para um território menos familiar. A repetição já não é vista apenas como algo que acontece, mas como algo que se produz. É nesse ponto que a noção de inconsciente deixa de ser abstrata e passa a ganhar peso real. Para Jung, o inconsciente não é um depósito passivo de lembranças esquecidas, mas uma força viva, dinâmica e constantemente ativa, influenciando percepções, emoções e decisões sem pedir autorização ao ego. A maior ilusão do ser humano moderno, segundo Jung, é acreditar que governa a própria vida apenas com a razão. O pensamento consciente ocupa um espaço relativamente pequeno na totalidade da psique, mas costuma se comportar como se fosse o centro absoluto. Enquanto isso, abaixo da superfície, experiências emocionais antigas continuam operando. Elas não se apresentam como memórias claras, mas como inclinações, resistências, impulsos e reações automáticas. É dessa camada que muitas escolhas decisivas emergem, mesmo quando acreditamos estar agindo de forma livre e deliberada. O inconsciente se organiza em torno de experiências emocionalmente carregadas. Jung chamou esses núcleos de complexos. Um complexo não é apenas uma lembrança ruim ou um trauma evidente. Ele é um conjunto de imagens, emoções e significados ligados a experiências passadas que ainda não foram integradas à consciência. Quando um complexo é ativado, a pessoa não percebe apenas uma lembrança, mas uma mudança completa de estado interno. A reação se torna mais intensa, a visão mais estreita, e o comportamento passa a seguir uma lógica própria, quase automática. É nesse mecanismo que a autossabotagem começa a se estruturar. Não como um desejo consciente de fracassar, mas como uma fidelidade invisível a padrões emocionais antigos. O inconsciente busca repetição porque a repetição oferece familiaridade. Mesmo que a experiência original tenha sido dolorosa, ela é conhecida. O desconhecido, por outro lado, representa uma ameaça. Assim, diante de escolhas que poderiam levar a algo novo, o inconsciente muitas vezes puxa a pessoa de volta para cenários semelhantes aos já vividos, ainda que isso contradiga os objetivos conscientes. Essa dinâmica explica por que tantas pessoas dizem querer mudar, mas sentem uma estranha resistência quando a mudança se torna possível. Algo interno cria obstáculos, provoca atrasos, distorce percepções. O ego interpreta isso como cansaço, desânimo ou falta de oportunidade. Jung via essas resistências como sinais claros de conflito psíquico. Onde a sabotagem recorrente, há um conteúdo inconsciente tentando preservar uma organização interna antiga, mesmo que ela seja limitante. O inconsciente também se manifesta através de reações desproporcionais. Uma crítica pequena provoca uma resposta intensa. Um detalhe aparentemente irrelevante gera ansiedade excessiva. Esses momentos revelam que não estamos reagindo apenas ao presente, mas a algo que foi ativado a partir do passado. Quando isso acontece, o comportamento deixa de ser uma escolha consciente e passa a ser uma reação automática. A pessoa sente que perdeu o controle, mas, na verdade, quem assumiu o comando foi um conteúdo psíquico não reconhecido. Jung observava que o inconsciente não age contra a pessoa, mas a favor de uma coerência interna.
Ele busca manter a integridade da estrutura psíquica, mesmo que isso implique repetir padrões disfuncionais. A sabotagem, nesse sentido, não é um erro do sistema, mas uma tentativa de preservar um equilíbrio antigo. O problema surge quando esse equilíbrio já não serve mais à vida atual do indivíduo. O inconsciente, porém, não se atualiza sozinho. Ele precisa ser confrontado pela consciência. Enquanto esse confronto não ocorre, o ego continua acreditando que o problema está fora. As situações se repetem, os resultados se acumulam, e a sensação de impotência cresce. A pessoa sente que faz tudo certo, mas algo sempre escapa. Essa sensação é uma pista importante. Jung dizia que aquilo que nos escapa repetidamente merece atenção especial. O que não conseguimos controlar pode estar ligado exatamente àquilo que não queremos ver. É importante compreender que o inconsciente não se comunica por argumentos lógicos. Ele fala por imagens, emoções, símbolos e padrões. É por isso que simplesmente decidir mudar raramente funciona. O inconsciente não responde a ordens. Ele responde a reconhecimento. Quando um conteúdo inconsciente começa a ser observado sem julgamento imediato, sua força tende a diminuir. Enquanto permanece ignorado, ele atua de forma autônoma, interferindo na vida consciente como se fosse uma força externa. Essa autonomia é o que faz a autossabotagem parecer tão traiçoeira. A pessoa olha para trás e não se reconhece em certas decisões. Surge a sensação de ter sido levada, empurrada, como se algo tivesse assumido o controle por alguns instantes. Jung descrevia esse fenômeno como uma espécie de possessão psíquica temporária. Não no sentido místico, mas psicológico. Um complexo ativado toma o lugar do ego e age em seu nome. Quanto mais forte o complexo, mais frequente a repetição. E quanto menos consciência sobre ele, maior a tendência à sabotagem automática. Por isso, compreender o papel do inconsciente não é um exercício teórico, mas uma necessidade prática. Enquanto essas forças permanecem invisíveis, o indivíduo continua acreditando que luta contra o mundo, quando na verdade luta contra aspectos não reconhecidos de si mesmo. Essa percepção começa a mudar a relação com os próprios erros. Eles deixam de ser vistos apenas como falhas pessoais e passam a ser interpretados como sinais. Cada sabotagem recorrente indica a presença de um conteúdo inconsciente ativo. Algo que busca expressão, reconhecimento ou integração. A vida, então, deixa de ser um campo de batalhas aleatórias e passa a funcionar como um espelho insistente. À medida que essa ideia se aprofunda, surge naturalmente outra pergunta, ainda mais desconfortável. Se o inconsciente atua com tanta força, e se ele busca se expressar através da repetição, que parte de mim exatamente está sendo empurrada para fora da consciência? Que aspecto rejeitado, negado ou reprimido precisa sabotar meus planos para ser notado? É nesse ponto que a investigação precisa avançar para um território mais específico, onde o conflito deixa de ser difuso e ganha uma forma mais definida, revelando a presença de uma figura central na psicologia de Jung, a sombra. Quando essa pergunta começa a ganhar forma, o conflito interno deixa de ser apenas uma sensação vaga e passa a adquirir contornos mais definidos. Jung chamava de sombra tudo aquilo que o indivíduo não reconhece como parte de si mesmo, mas que, ainda assim, continua existindo e exigindo expressão. A sombra não é composta apenas de impulsos socialmente condenáveis ou traços considerados negativos. Ela inclui também qualidades sufocadas, desejos reprimidos, forças que não encontraram permissão para se manifestar. Tudo o que foi rejeitado em nome de uma identidade aceitável acaba empurrado para esse território invisível. A formação da sombra começa cedo. Desde a infância, aprendemos quais comportamentos geram aprovação e quais provocam rejeição. Aos poucos, partes inteiras da personalidade são descartadas para garantir pertencimento, segurança ou amor. O problema não está nesse processo em si, que é em certa medida inevitável, mas no fato de que aquilo que é reprimido não desaparece. Ele se organiza no inconsciente e passa a atuar de maneira indireta. Quanto mais rígida é a imagem que a pessoa constrói de si mesma, mais intensa tende a ser a força da sombra que se acumula fora do campo da consciência. É aqui que a autossabotagem ganha um rosto mais claro. A sombra não age para destruir o indivíduo, mas para ser reconhecida. Como não encontra espaço na consciência, ela interfere nos momentos em que a pessoa tenta avançar de acordo com uma identidade que a exclui. Projetos são abandonados, relações são desorganizadas, decisões são tomadas contra os próprios interesses declarados. Não porque a pessoa não queira progredir, mas porque o progresso ameaça manter fora da consciência algo que exige integração.
Jung observava que a sombra costuma se manifestar com mais força justamente nos pontos em que o ego se sente mais seguro de sua imagem. Alguém que se vê como excessivamente racional pode ser dominado por explosões emocionais inesperadas. Quem se identifica como sempre generoso pode agir de forma mesquinha nos momentos cruciais. Essas contradições não são acidentes. Elas revelam aspectos da personalidade que foram negados em nome de uma coerência superficial. A sabotagem surge quando a vida exige uma ampliação dessa coerência. Um dos mecanismos mais comuns através dos quais a sombra atua é a projeção. Aquilo que o indivíduo não aceita em si passa a ser percebido com intensidade exagerada nos outros. Pessoas, situações e conflitos externos carregam uma carga emocional desproporcional porque ativam conteúdos internos não reconhecidos. A pessoa se irrita, se sente ameaçada ou atraída de forma inexplicável, sem perceber que está reagindo a algo que pertence à própria psique. Essa dinâmica não apenas distorce a percepção da realidade, mas cria conflitos repetidos que minam relações e decisões importantes. A autossabotagem, nesse contexto, pode ser entendida como uma tentativa inconsciente de forçar o contato com a sombra. Quando o indivíduo insiste em manter uma autoimagem rígida, a sombra encontra caminhos indiretos para se manifestar. Ela surge como erro, como tropeço, como comportamento impulsivo que contradiz planos bem estabelecidos. Quanto mais o ego tenta se distanciar desses aspectos, mais autonomia eles ganham. Jung afirmava que aquilo que é reprimido se torna independente. O que não é integrado, governa. É comum que a pessoa sinta vergonha ou confusão diante dessas manifestações. Surge a sensação de não se reconhecer em certas atitudes, como se algo estranho tivesse assumido o controle. Esse estranhamento é um sinal claro da ação da sombra. O ego, ao não reconhecer esses conteúdos como seus, os vivencia como intrusos. No entanto, essa postura apenas reforça o ciclo. Ao negar a autoria psíquica desses impulsos, o indivíduo mantém a sombra no inconsciente, garantindo que ela continue se expressando de forma desordenada. A sombra também contém potenciais não vividos. Muitas sabotagens não acontecem por medo do fracasso, mas por medo do próprio crescimento. Assumir certas capacidades pode ameaçar vínculos antigos, expectativas familiares ou a identidade construída ao longo de anos. Nesses casos, a sombra abriga força, autonomia, ambição ou sensibilidade que foram julgadas perigosas em algum momento da história pessoal. Ao se aproximar de uma realização maior, a pessoa sente uma resistência interna que se manifesta como erro ou desistência. Jung não via a sombra como algo a ser combatido, mas como algo a ser conhecido. A integração da sombra não significa agir todos os impulsos reprimidos, mas reconhecê-los como parte legítima da totalidade psíquica. Quando um aspecto é visto e aceito internamente, ele perde a necessidade de se impor de forma destrutiva. A sabotagem diminui porque a energia antes gasta na repressão passa a ser incorporada de maneira mais consciente. No entanto, esse reconhecimento não é simples. Ele exige humildade psicológica. Admitir que a própria imagem consciente é incompleta, que há contradições internas e impulsos indesejáveis, fere o orgulho do ego. Por isso, muitos preferem continuar se sabotando sem perceber a encarar a complexidade de si mesmos. A repetição dos erros funciona, paradoxalmente, como uma forma de manter a identidade intacta. Melhor fracassar do mesmo jeito do que arriscar se tornar alguém diferente. À medida que essa compreensão se aprofunda, torna-se claro que a sombra não é um inimigo externo, mas uma parte esquecida da própria casa psíquica. Ignorá-la não a torna menor, apenas mais barulhenta. Reconhecê-la não resolve tudo de imediato, mas muda a dinâmica interna. A sabotagem começa a ser vista não como traição, mas como um sinal de desequilíbrio entre quem se é e quem se permite ser. Esse reconhecimento, porém, traz consigo um desconforto inevitável. Porque, ao perceber a sombra em ação, surge outra constatação ainda mais perturbadora. Não é apenas a ignorância que mantém a sabotagem, mas o medo. O medo do que pode acontecer se essas partes rejeitadas forem realmente integradas à consciência. O medo de abandonar antigas certezas, de perder a identidade conhecida, de atravessar um vazio interno antes de encontrar uma nova forma de ser. É esse medo silencioso, profundo e persistente que sustenta a autossabotagem e prepara o terreno para compreender por que mudar pode parecer mais ameaçador do que continuar errando. Esse medo silencioso não surge por acaso. Ele é a resposta natural do ego quando percebe que a mudança exigida não é superficial, mas estrutural. Para Jung, o ego busca a estabilidade acima de tudo.
Ele se organiza em torno de uma narrativa coerente sobre quem somos, no que acreditamos e como funcionamos no mundo. Essa narrativa oferece segurança psicológica, ainda que seja limitada. Qualquer ameaça a ela é percebida como um risco existencial. É por isso que, muitas vezes, a pessoa prefere repetir erros conhecidos a enfrentar a incerteza que acompanha a transformação. A autossabotagem, nesse ponto, deixa de ser apenas um efeito da sombra e passa a funcionar como um mecanismo de proteção. Ela impede que o indivíduo atravesse certos limiares internos. Quando uma oportunidade real de mudança se aproxima, algo falha. Um compromisso é esquecido, uma decisão é adiada, um comportamento impulsivo surge no momento exato em que tudo poderia avançar. Do ponto de vista consciente, isso parece irracional. Do ponto de vista psíquico, é uma tentativa de evitar uma ruptura interna para a qual o ego ainda não se sente preparado. Jung observava que toda mudança significativa envolve uma espécie de morte simbólica. Algo antigo precisa ser abandonado para que algo novo possa surgir. Esse processo nunca é confortável. Ele gera ansiedade, confusão e uma sensação de perda, mesmo quando o que está sendo deixado para trás é claramente disfuncional. O ego, ao antecipar essa perda, reage com resistência. A sabotagem surge como uma forma de adiar o inevitável, mantendo o indivíduo preso a uma identidade já conhecida. Essa resistência costuma se manifestar como medo de errar, medo de decepcionar, medo de não dar conta. No entanto, sob essas camadas superficiais, existe um medo mais profundo, o medo de não saber quem se é sem os velhos padrões. Muitas pessoas constroem sua identidade em torno do sofrimento, da luta constante ou da sensação de inadequação. Quando a possibilidade de mudança real aparece, ela ameaça desmontar essa identidade. O fracasso, paradoxalmente, torna-se familiar e seguro. O sucesso, por outro lado, exige uma reorganização interna que assusta. A psique tende a preservar aquilo que conhece. Jung afirmava que o inconsciente prefere o conhecido ao bom. Isso explica por que pessoas permanecem em relações prejudiciais, carreiras frustrantes ou padrões emocionais dolorosos. Esses contextos, embora sofridos, confirmam uma imagem interna já estabelecida. Mudar significaria questionar crenças profundas sobre merecimento, valor pessoal e pertencimento. A sabotagem entra em cena para evitar esse questionamento. Outro elemento central nesse processo é o conflito entre adaptação externa e verdade interna. Ao longo da vida, aprendemos a nos adaptar às expectativas do ambiente. Essa adaptação é necessária, mas quando se torna excessiva, cria uma distância crescente entre o que se vive externamente e o que se sente internamente. Jung via esse descompasso como uma fonte poderosa de sofrimento psíquico. A sabotagem pode surgir como uma tentativa inconsciente de interromper uma vida que se tornou psicologicamente insustentável, mesmo que pareça bem-sucedida aos olhos dos outros. Quando o indivíduo se afasta demais de si mesmo, a psique reage. Sintomas aparecem, decisões incoerentes são tomadas, projetos são destruídos pouco antes de se consolidarem. Não porque a pessoa queira perder, mas porque algo interno não pode mais sustentar aquela direção. A sabotagem, nesse sentido, funciona como um sinal de alerta. Ela indica que a trajetória atual, embora socialmente aceitável, está em desacordo com necessidades internas não reconhecidas. Esse conflito interno gera uma tensão constante. De um lado, o desejo consciente de avançar, de melhorar, de conquistar estabilidade ou reconhecimento. Do outro, uma força silenciosa que puxa para trás, criando atrasos, dúvidas e comportamentos contraditórios. Jung descrevia essa tensão como um embate entre o ego e o inconsciente. Enquanto o ego insiste em controlar o caminho, o inconsciente tenta corrigir o rumo por meios indiretos. A sabotagem é um desses meios. É importante notar que essa dinâmica não se resolve com força de vontade. Quanto mais o ego tenta se impor, mais o inconsciente reage. Promessas rígidas, metas excessivamente controladas e tentativas de suprimir emoções tendem a intensificar o conflito. A psique não responde bem à tirania interna. Jung defendia que a transformação verdadeira exige diálogo, não dominação. O inconsciente precisa ser ouvido, não silenciado. Esse ouvir, no entanto, exige atravessar o desconforto. Exige tolerar a incerteza, aceitar contradições internas e abandonar explicações simples para problemas complexos. Muitas pessoas preferem manter a narrativa de azar, destino ou interferência externa a admitir que existe um conflito interno não resolvido. A sabotagem se torna, assim, uma companheira constante,
porque cumpre a função de evitar um confronto mais profundo. À medida que essa compreensão se aprofunda, fica claro que a mudança não depende apenas de saber o que fazer, mas de suportar o que se sente ao fazer. O medo, a ansiedade e a confusão não são sinais de erro, mas de transição. Jung via esses estados como indicadores de que algo novo tenta emergir. Resistir a eles prolonga o sofrimento. Atravessá-los abre espaço para uma reorganização mais autêntica da personalidade. Essa travessia, porém, não acontece de uma vez. Ela exige um processo contínuo de aproximação entre consciência e inconsciente. Cada sabotagem observada com honestidade oferece uma pista sobre onde o ego ainda se apega a formas antigas. O desafio não é eliminar imediatamente esses comportamentos, mas compreender o que eles protegem. Só então a energia antes usada para sabotar pode ser redirecionada para sustentar a mudança. Quando esse movimento começa, algo sutil se altera na relação consigo mesmo. A pessoa passa a perceber que não luta contra uma força inimiga, mas contra o próprio medo de se tornar inteira. Essa percepção prepara o terreno para um passo ainda mais profundo, onde a questão deixa de ser apenas evitar erros e passa a envolver a responsabilidade de assumir o próprio processo de individuação, aquilo que Jung considerava o verdadeiro caminho de transformação psicológica. Assumir essa responsabilidade é um ponto de virada silencioso, mas decisivo. Para Jung, o processo de individuação não é um ideal abstrato, nem um estado de perfeição psicológica. Trata-se de um movimento contínuo em direção à totalidade, no qual a pessoa deixa de viver apenas a partir de uma identidade estreita e passa a reconhecer a complexidade da própria psique. A autossabotagem começa a perder força quando o indivíduo percebe que não pode mais terceirizar esse processo, nem culpar apenas o mundo externo por seus impasses internos. Nesse estágio, algo fundamental se altera na forma como os erros são vivenciados. Eles deixam de ser apenas falhas a serem corrigidas e passam a ser compreendidos como mensagens. Cada repetição carrega uma informação específica sobre o ponto exato onde a consciência ainda não alcançou. Jung afirmava que a vida nos empurra, repetidamente, para situações que exigem ampliação da consciência. Enquanto essa ampliação não ocorre, os mesmos conflitos retornam sob formas diferentes. A sabotagem é apenas uma dessas formas. O indivíduo começa a notar padrões com mais clareza. Situações distintas produzem reações semelhantes. Pessoas diferentes despertam emoções idênticas. Decisões aparentemente racionais levam aos mesmos becos sem saída. Esse reconhecimento não acontece de forma intelectual, mas experiencial. Há um momento em que a repetição deixa de surpreender e passa a incomodar de outro modo. Surge a sensação de que algo interno insiste em ser visto, não mais como um problema isolado, mas como um eixo organizador da experiência. É nesse ponto que a relação com o inconsciente se torna menos conflituosa. Ao invés de lutar contra impulsos indesejados ou tentar eliminá-los, a pessoa começa a observá-los com mais curiosidade e menos julgamento. Jung via essa postura como essencial. O inconsciente não se revela sob coerção. Ele se manifesta quando encontra um espaço de escuta. Essa escuta não significa concordar com tudo o que emerge, mas reconhecer sua existência e seu papel na dinâmica psíquica. A autossabotagem, então, passa a ser investigada não apenas pelo que destrói, mas pelo que tenta preservar. O que está sendo protegido quando um projeto é abandonado? Que medo se ativa quando uma relação começa a se aprofundar? Que identidade antiga se sente ameaçada quando o sucesso se aproxima? Essas perguntas deslocam o foco do comportamento para o significado. A mudança começa quando o indivíduo se interessa mais pelo sentido do sintoma do que pela urgência de eliminá-lo. Esse movimento exige paciência. A psique não se reorganiza no ritmo da ansiedade do ego. Jung enfatizava que o processo de individuação segue um tempo próprio, muitas vezes mais lento do que gostaríamos. Tentativas de apressar esse processo costumam resultar em novas formas de sabotagem, agora mais sutis. O desejo de se livrar rapidamente dos conflitos pode se tornar, ele mesmo, uma forma de resistência à profundidade do trabalho interior. À medida que a consciência se amplia, o indivíduo começa a tolerar melhor as próprias contradições. A necessidade de ser coerente o tempo todo diminui. Em vez disso, surge uma disposição para conviver com tensões internas sem resolvê-las imediatamente. Jung via essa capacidade como um sinal de maturidade psicológica. Muitas transformações importantes acontecem não por resolução direta, mas pela sustentação consciente de opostos internos até que uma nova síntese se forme. Nesse estágio, a sabotagem perde seu caráter compulsivo.
Ela pode ainda ocorrer, mas já não domina o comportamento de forma automática. Quando um padrão começa a se repetir, há uma pausa interna. A pessoa percebe o movimento antes de ser completamente tomada por ele. Essa pequena distância é crucial. Ela não elimina o conflito, mas cria espaço para escolha. O indivíduo deixa de ser apenas reagente e passa a participar ativamente do próprio processo psíquico. Outro aspecto importante dessa fase é a revisão da relação com a culpa. Ao compreender que muitos comportamentos sabotadores emergem de conteúdos inconscientes, a autocrítica excessiva começa a se suavizar. Isso não significa ausência de responsabilidade, mas uma responsabilidade mais ampla e menos punitiva. Jung não defendia a indulgência com os próprios erros, mas a compreensão de que a culpa estéril paralisa, enquanto a consciência amplia. Com essa mudança, a energia antes consumida pela repressão e pela luta interna começa a se liberar. Essa energia pode ser direcionada para a criação, para o aprofundamento das relações e para escolhas mais alinhadas com a realidade psíquica do indivíduo. A vida não se torna imediatamente mais fácil, mas se torna mais coerente. As decisões passam a refletir não apenas o que é esperado externamente, mas o que é sustentável internamente. No entanto, esse avanço traz um novo desafio. À medida que a pessoa se torna mais consciente de seus padrões, surge a tentação de se identificar com o papel de observador permanente, evitando o risco da ação. A análise excessiva pode se transformar em uma nova forma de proteção. Jung alertava para esse perigo. A individuação não é um retiro da vida, mas uma forma mais autêntica de vivê-la. A consciência precisa ser levada para o mundo, não apenas cultivada internamente. Esse equilíbrio entre reflexão e ação é delicado. Errar continua sendo possível, mas os erros já não são vividos como prova de fracasso pessoal, e sim como parte de um diálogo contínuo entre consciência e inconsciente. A sabotagem, nesse contexto, deixa de ser um inimigo a ser derrotado e passa a ser um sinal de ajuste necessário. Algo que aponta para onde a atenção precisa se voltar. À medida que esse entendimento se consolida, o foco da jornada começa a se deslocar. A pergunta já não é apenas por que se sabota, mas como viver de forma mais integrada, sem depender do erro para produzir mudança. Essa transição prepara o terreno para o último movimento do processo, no qual a autossabotagem deixa de ser o motor da transformação e dá lugar a uma relação mais consciente com o próprio destino psicológico. Chegar a esse ponto do processo não significa que a autossabotagem desapareça por completo.